programa Hora Extra dessa semana, você vai saber quais os direitos do empregado em caso de sucessão de empresas. Vai saber também que o assédio moral pode provocar doenças. E no bloco de entrevistas nós vamos conversar com o advogado Reinaldo Limiro, que vai falar sobre os direitos trabalhistas em caso de falência e de recuperação judicial das empresas. O Hora Extra vai ao ar toda semana nesta emissora. Aguardamos você! O Hora Extra está começando e nessa edição você vai saber que o assédio moral pode provocar doenças. Fique atento aos mecanismos mais usados para a prática do assédio moral nas empresas. E como fica o direito do empregado em caso de sucessão de empresas? O Fique Sabendo responde. E no bloco de entrevistas, o advogado Reinaldo Limiro fala sobre os direitos trabalhistas em caso de falência ou de recuperação judicial das empresas. O Hora Extra está começando agora. Como ficam os direitos do empregado em caso de sucessão de empresas? O novo patrão é responsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas não pagos pelo primeiro? Tudo isso nós respondemos agora no quadro Fique Sabendo. A lei garante na sucessão de empregadores a manutenção dos contratos de trabalho com seus efeitos passados, presentes e futuros. O artigo 10 da CLT diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Da mesma forma, o artigo 448 prevê que a mudança na propriedade também não afetará os contratos de trabalho. Assim, o trabalhador tem os seus direitos garantidos mesmo se a empresa trocar de dono, observando-se o princípio da continuidade da relação de emprego. É o que explica o advogado João Negrão de Andrade Filho. A sucessão trabalhista, ela visa fazer com que a empresa que sucede a outra seja responsável por todos os direitos e obrigações de um contrato de trabalho dos trabalhadores. A empresa sucessora também se responsabiliza por aqueles contratos de trabalhadores que trabalharam apenas para a antiga empresa? Sim, nesse caso ela assume tanto as obrigações quanto os direitos, né, como foi dito, e nesse caso, embora não tenha sido beneficiada pela prestação de serviço desse trabalhador, ela tem sim a obrigação de honrar com aquelas pessoas que prestaram serviço anteriormente. Mesmo porque a questão da sucessão é transferência de mobiliário, a transferência, às vezes, do restante do pessoal que trabalha na empresa, da logomarca. Então, são vários fundamentos em que faz com que a responsabilidade da sucessora seja também para aqueles trabalhadores que prestaram serviço para a empresa sucedida. A exceção às regras estabelecidas nos artigos 10 e 448 da CLT, como é o caso da empresa falida. O terceiro que adquire a empresa em asta pública não teria responsabilidade sobre créditos trabalhistas anteriores. No caso de uma arrematação de uma empresa que está com dificuldades financeiras ou que venha realmente estar nessas condições, a empresa sucessora ela não tem a responsabilidade pelos encargos e deveres trabalhistas no sentido da empresa sucedida. Nesse caso específico de asta pública, que é a praça ou leilão, que essa empresa sucessora vem adquirir a empresa sucedida. Existem os casos em que a questão da falência. A falência, sim, ela faz com que a própria lei, existe uma lei atual de 2005, que ela vem no sentido de resguardar e fazer com que a empresa que esteja nessa condição de falida, ela seja vendida. Ou seja, é aberta a possibilidade para a venda dessa empresa e com essa venda da empresa que faliu, ela tem condições de, com esse dinheiro que é arrecadado, arcar com
encargos trabalhistas e os demais credores. Então, a falência também é uma outra forma, embora a visão da falência é no sentido de que o dinheiro arrecadado venha saldar e manter uma empresa quebrada, falida, essas condições não vão ser alcançadas. As regras da sucessão trabalhista não se aplicam a uma única categoria de trabalhadores, os domésticos, já que nesse caso não existe a impessoalidade na figura do empregador. Segundo João Negrão de Andrade Filho, a jurisprudência também reconhece a existência de responsabilidade do antigo empregador em alguns casos. Caso a empresa sucessora não tenha condições de honrar com esses compromissos, aí sim é permitido, existe um amparo legal no sentido de trazer a responsabilidade da empresa sucedida para que ela arque de forma subsidiária, depois de esgotado todos os meios de execução com a empresa sucessora, que ela seja responsável por essas obrigações. Então existe essa possibilidade sim, principalmente em caso de fraude. Caso seja constatado indícios de fraude, indícios de tentativa de sonegar os cumprimentos de um contrato de trabalho do trabalhador, é obviamente um motivo justo para que seja responsabilizado a empresa, até mesmo de forma solidária, dependendo da situação que for exposta e for vista pelo juiz ou perante o Poder Judiciário. Diariamente, no ambiente de trabalho, muitas pessoas são submetidas a situações constrangedoras. É o assédio moral, que pode provocar doenças no trabalhador submetido a esse tipo de violência. O problema pode acontecer nas mais diversas áreas profissionais. Muitas vezes, trabalhadores são vítimas do assédio moral e sequer percebem. É preciso estar atento para alguns sinais. Uma chefia que dá instruções confusas e imprecisas, esse funcionário que não é cumprimentado, isolá-lo do trabalho, retirar objetos necessários para a execução do trabalho dele, como computador, telefone, proibir que ele converse ou almoce com os colegas de trabalho, impor horários injustificados, solicitar que alguns trabalhos sejam feitos com urgência, sem essa necessidade. Então, esses são alguns exemplos que são frequentes. O mais preocupante é que trabalhadores que passam por esse tipo de violência podem sofrer consequências graves. O assédio moral muitas vezes pode até mesmo ser o causador de algumas doenças. Alguns danos psíquicos, eles são permanentes ou podem ser transitórios. Então, geralmente, eles se externalizam através de depressão, transtornos do sono, transtornos digestivos, como gastrite, enxaquecas, dores musculares. Adriana Maciel é mestre em psicologia organizacional e, como supervisora de RH, conhece bem a definição do assédio moral. Os trabalhadores estão sofrendo, as empresas estão sentindo os prejuízos, do assédio moral, a baixa na lucratividade e o número de afastamentos, de atestados apresentados. O alerta não é só para os trabalhadores, mas também para as empresas. Os dois lados podem ser prejudicados pelo problema que pode ser remediado. Mas o certo mesmo é tentar evitar situações que caracterizem o assédio moral. Olha, as empresas, elas podem sim desenvolver algumas políticas que foquem na qualidade de vida dos funcionários, focar uma cultura do aprendizado, ao invés de uma cultura punitiva. Os próprios as chefias, como os trabalhadores, procurar ter atitudes de respeito, de ética perante os demais. E no próximo bloco, o advogado Reinaldo Limiro fala a hora extra sobre os direitos trabalhistas em caso de falência ou de recuperação judicial das empresas. Voltamos em instantes. A Lei número 11.101 de 2005, Lei da Falência e de Recuperação da Empresa, alterou consideravelmente a legislação falimentar brasileira, introduzindo modificações no direito empresarial e, em consequência, no direito do trabalho. A análise das normas
é de suma importância para o trabalhador, tendo em vista que a lei surgiu da necessidade e da preocupação de assegurar empresas economicamente viáveis e também de se assegurar postos de trabalho. Esse novo contexto trouxe polêmica e dúvidas quanto aos créditos trabalhistas. E é para falar sobre esse assunto que Hora Extra convidou o advogado Renaldo Limiro, que é especialista em direito empresarial. Doutor Renaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. A satisfação é nossa. Qual foi o objetivo inicial da mudança na legislação sobre falência? É que nós vivíamos até o ano de 2005 sob a égide do Decreto-Lei 7.661 do ano de 1945. Portanto, 60 anos de vigência de uma lei que, nada obstante as modificações sofridas, ela já não correspondia a uma economia globalizada, já não correspondia aos interesses de momento da indústria e do comércio. E um outro aspecto muito interessante é que esta lei tinha se tornado completamente desmoralizada diante do mau uso que se fazia dela. Ela regulava a antiga falência nos moldes ali previstos e a extinta concordata. O credor que se habilitava a pedir uma concordata, ele o fazia e a concordata só dava ou a dilação do prazo até 2 anos ou a remissão da dívida em até 50% se paga à vista. O que faziam os empresários daquela época? Requeriam a concordata, previam que o primeiro pagamento seria para daqui a 1 ano e neste ínterim, literalmente desfalcavam a empresa e se enriqueciam ou enriqueciam a terceiros parentes ou amigos e a empresa literalmente não obtinha o seu soerguimento. Isso dizia que ao final deste primeiro ano, literalmente a empresa virava pó, os empresários viravam ricos, ou os seus parentes ficavam ricos, e a lei perdia completamente a sua finalidade. Ou seja, quando a empresa entrava em concordata, já se esperava que a empresa iria fechar. Já se sabia que ia fechar, porque naquele primeiro ano, onde a pessoa não tinha que pagar nada e continuava na administração dos negócios, sabia-se que daqui a 1 ano aquela empresa viraria pó e, a par disso, a legislação penal também era um pouco condescendente. Então, diante de todas essas situações, porque o perigo vinha aí no sentido de prejuízo para credores, especialmente para os trabalhadores que tinham seus privilégios na antiga lei, e, em decorrência disso, resolveu-se introduzir uma nova legislação. E eis que nós estamos aí com a vigência da Lei 11.101 do ano de 2005. Essa lei ela estabelece preferência e privilégios a diversos créditos, disso resultando em preferências e vantagens de alguns credores, no caso, inclusive, trabalhista. Em que posição se situa o crédito trabalhista na recuperação judicial? O Instituto da Recuperação Judicial, ao ser deferido, determina que os empresários, sócios, continuem no comando da empresa. E o importante é que nós a tenhamos para a data do pedido. Os créditos trabalhistas, nós devemos observar 3 hipóteses. A partir do momento do protocolo do pedido de recuperação judicial, determina a lei que, no máximo, se pode prever no plano de recuperação judicial 1 ano para pagamento de todos os débitos que, por acaso, estejam atrasados com relação aos trabalhadores, de um modo geral. Num segundo momento, determina também que os últimos 3 meses, com relação às verbas estritamente de natureza salarial, até o limite de 5 salários mínimos por cada empregador, devam ser pagas no mês seguinte. E numa terceira hipótese, já que o empregador continua no comando da atividade, a partir da data do protocolo do pedido, doravante, ele tem que cumprir religiosamente todas as obrigações para com os empregados, ou seja, até o 5º dia útil do mês vencido, sob pena de incorrer em qualquer infrações que venha em termos negativos para a própria empresa. Doutor Renaldo, isso quer dizer, por exemplo, um trabalhador que ganha 10 salários mínimos mensais
ele há 3 meses não recebe esse salário. A lei estabelece que ele tem direito de receber o que ele ainda não recebeu dos meses anteriores até o limite de 5 salários mínimos. Como é que fica então o restante da verba? Aí entraria naquela primeira hipótese, que é quando o empregado se tem mais direitos trabalhistas do que 5 salários mínimos, naquela condição de que o empregador tem no máximo 1 ano para efetuar o respectivo pagamento. Entendi. No caso de recuperação judicial, o trabalhador, ao se ver privado do recebimento do seu salário, pode pleitear rescisão de contrato de trabalho na Justiça, considerando a natureza alimentar do salário? Essa natureza alimentar, esse caráter alimentar do salário do empregado é um dos pontos principais, melhores protegidos, não só na CLT, mas dentro da Constituição Federal. O empregador, em casos fortuitos ou questões de força maior, e não é o caso da recuperação judicial, ele, empregado, não poderia pedir a rescisão do seu contrato de forma indireta. Entretanto, nesta hipótese, quando o empregador entra em recuperação judicial, o caráter alimentar fala mais alto e se o empregado quiser pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, ele pode fazê-lo, porque não se constitui a recuperação judicial nem em força maior e tampouco em caso fortuito. A recuperação judicial, na pior das hipóteses, é considerada um risco da atividade econômica. E o risco da atividade econômica, sabemos, é atribuição exclusiva, é ônus exclusivo do empregador. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os direitos trabalhistas no caso de falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Não saia daí. Nós estamos de volta hoje recebendo o advogado Reinaldo Limiro, que é especialista em direito empresarial, para falar sobre os direitos trabalhistas no caso de falência e também de recuperação judicial e extrajudicial. Aliás, nós falamos de 3 institutos aqui: falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Qual a diferença entre esses 3 institutos? A recuperação judicial é onde o juiz defere o requerimento do devedor para que ele, num determinado prazo, depois de apresentação do plano de recuperação judicial, ele faça a sua recuperação e continua normalmente administrando a sua empresa. Na extrajudicial, ele deixa o judiciário e procura diretamente o credor, exclusivamente o quirografário, que poderia, em princípio, participar dessa recuperação extrajudicial. Os trabalhadores, se procurados e entenderem que devam colaborar com a empresa, também podem entrar nesta recuperação extrajudicial e depois leva por o judiciário exclusivamente para a homologação. Enquanto que o instituto da falência é aquele que, ao decretar a falência, ou o juiz determina a continuidade da atividade ou determina a lacração da atividade e o devedor absolutamente não tem mais nenhum comando sobre a empresa. Passa a massa a ser administrada pelo administrador judicial. Em síntese, são essas as pequenas diferenças entre esses 3 institutos regulados pela Lei 11.101 de 2005. As ações trabalhistas se suspendem com o deferimento do pedido de recuperação judicial? Ou com a decretação da falência, sim, suspendem. Da seguinte forma: nós temos na Justiça do Trabalho a fase cognitiva e depois a fase de execução, como temos também em ações ilíquidas. Na Justiça do Trabalho, enquanto não se conhece o exato valor, enquanto se está na fase de cognição, as ações não se suspendem. Elas continuam até liquidar-se a totalidade do débito. Nesse ínterim, se já houve o pedido de recuperação judicial, o que tem que fazer o advogado do trabalhador que está com uma ação na fase cognitiva da Justiça do Trabalho? Tem que pedir para a Justiça do Trabalho enviar um ofício ao juízo da recuperação judicial, que é o juízo da Justiça Comum Estadual, pedindo a ele para fazer determinada reserva. E, terminada a liquidação daquela parte que é ilíquida,
o juiz do trabalho oficia ao juiz da recuperação judicial, dizendo que o crédito daquele trabalhador é tanto, e desta forma ele se habilita no quadro geral de credores. E no caso da recuperação extrajudicial, como fica a situação do trabalhador? Ele tem garantidos todos os direitos? Tem garantido absolutamente todos os direitos, porque a recuperação extrajudicial, a obrigatoriedade de dela participar, se houver um acordo, um contrato entre o devedor e os credores quirografários, mas os trabalhistas e credores de outra natureza não são obrigados a participarem da recuperação extrajudicial. Poderão participar se entenderem os empregados que numa condição em que a empresa precisa da colaboração deles, participarem deste contrato. Entretanto, não há uma obrigatoriedade. Os trabalhadores da recuperação extrajudicial, se não quiserem participar, não têm a mínima responsabilidade com relação a esse contrato. Doutor Reinaldo, o senhor está falando de credores quirografários, porque a lei de falência estabelece um certo privilégio a depender do crédito. O quirografário, o que seria esse credor quirografário? O quirografário, para ser simplório e não dar dúvidas a ninguém, é o último da fila. É aquele que absolutamente não tem a mínima garantia sobre os seus créditos. Normalmente são os fornecedores, aqueles que têm duplicatas, que têm cheques, que absolutamente não têm nenhuma garantia. Então, são estas pessoas enquadradas nessa situação, ao contrário de outros que nós veremos mais para frente com relação à falência, os trabalhistas, os credores com garantia real, que são outras categorias. Então, para que se possa fazer uma negociação extrajudicial, somente os credores quirografários, aqueles que não têm garantia nenhuma, é que em princípio são obrigados a se submeter a este Instituto da Recuperação. E quanto à falência? Em certos momentos, o crédito trabalhista, em certos valores, tem preferência na satisfação desse crédito, e a partir de um valor, parece-me que também o próprio crédito trabalhista, o próprio trabalhador, passa também a ser um credor quirografário. Como funciona isso? Isso funciona na falência, é o artigo 83, que delimita lá a ordem crescente dos respectivos credores. Os trabalhadores aparecem no item 1 do artigo 83, com preferência de recebimento sobre a massa até o limite de 150 salários mínimos por cada trabalhador. Se, entretanto, ele tem mais que 150 salários mínimos de crédito numa determinada falência, o que ultrapassa isso passa para o final da fila, torna-se crédito quirografário. Entretanto, ainda antes de os credores, que dentre os concursais, os trabalhistas são os primeiros, existem ainda os chamados credores extraconcursais. Dependendo do volume da massa falida, às vezes simplesmente recebem os extraconcursais, que são o administrador judicial, que são seus auxiliares, que são aqueles créditos originários depois da decretação da falência, e os trabalhadores, dependendo do volume da massa, pode ser que nem sequer chegue a eles. Entretanto, são os primeiros, sim, dentre os concursais. Mas antes dos concursais, existem os extraconcursais. Certo. E quanto aos créditos trabalhistas na falência, como se resolve o conflito entre as normas entre a CLT e a Lei 11.101, tendo em vista que o privilégio, a CLT preconiza que o privilégio deve recair sobre a totalidade dos créditos, não sobre o que o senhor acabou de falar agora? O Supremo Tribunal Federal resolveu essa questão. Nossa CLT é do ano de 1943, enquanto que a Lei 11.101 é do ano de 2005. Então, são duas leis ordinárias. O princípio do direito civil vem que a lei posterior revoga totalmente a anterior quando trata especificamente da mesma questão.
Mas isso não foi o suficiente, porque diversas discussões a respeito do assunto surgiram, até que o PDT entrou, exato, Partido Democrático Trabalhista, entrou com ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, e lá decidiu-se que a Lei 11.101, nos artigos questionados, inclusive 83.1, que limita o salário dos empregados, tem a natureza constitucional, porque, acima de tudo, procura preservar a continuidade da atividade, e dentro deste conceito de continuidade da atividade, inclusive, encontra-se a garantia de emprego dos trabalhadores. Então, decidiu-se pela constitucionalidade e esse problema foi resolvido desta forma. Doutor Reinaldo, bem rapidinho, para finalizar, o ponto mais questionado da legislação concursal em relação aos trabalhadores envolve a situação da sucessão da responsabilidade do devedor. Quem deve pagar a conta final ao adquirir uma empresa que está falida ou que está em recuperação judicial? O artigo 47, ao definir os princípios que regulam a recuperação judicial, abrange uma série de questões e que acaba desaguando nesta situação. Ora, se vai vender uma empresa, e isso só se observa no Instituto da Falência, pode vendê-la em blocos ou pode vendê-la na totalidade primeiramente. O produto desta venda, ele diz lá, todos os credores se subrogam no produto da venda desses ativos, observando-se o que dispõe o artigo 83 e que no item 1º figuram os trabalhadores. Então, se não há sucessão de empregador que compra aquele ativo, há o produto daquela empresa que é vendida em funcionamento, vende-se por muito mais dinheiro do que uma empresa fechada e desativada, e o produto desta venda destina-se primeiramente aos trabalhadores. Então, eu acho que o legislador achou o meio termo aí, não levar a responsabilidade ao sucessor, mas pegar o dinheiro da venda e pagar primeiramente os trabalhadores. É assim que foi resolvida a situação, segundo o legislador. Certo. Eu conversei com o advogado Reinaldo Limiro, especialista em direito empresarial, sobre os direitos trabalhistas no caso de falência e também de recuperação judicial e extrajudicial. Doutor Reinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. É uma satisfação poder colaborar, Márcia, estamos sempre à disposição. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.